Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E é interessante que, na verdade, nessa madrugada, né, o Daniel não passou muito bem. E daí, de manhãzinha, ele pediu para eu pregar no lugar dele. E eu achei interessante porque na minha última reunião que eu fiz com a Natália e com a Sani, que agora eu faço um discipulado com elas, que é a esposa do pastor Lucenildo, a Natália. Não sei se vocês conhecem ou sabem disso, né? E a Sani, a esposa do obreiro Patrick, eu estou fazendo agora um discipulado com elas. E na nossa última reunião, que foi a primeira que nós fizemos, eu falei sobre algumas características da esposa de pastor, alguma coisa assim. E eu terminei a nossa reunião falando assim, olha, e a última coisa que eu quero falar é que esposa de pastor sempre tem que ter uma palavra engatilhada. Tem que ter uma palavra de Deus no seu coração, porque vai que acontece alguma coisa com o seu marido, eventualmente ele pode estar escalado para pregar e acontecer alguma coisa, e você vai ter que pregar no lugar dele. Por que eu falei isso? É experiência própria. Teve uma vez que eu tranquei meu marido em casa e perdi a chave. E daí eu fiquei um pouco desesperada e ele falava, agora você prega, você perdeu a chave, aquela coisa de marido, né, que a esposa não... Alguém tem problema com chave, irmãos? Eu tenho um problema seríssimo com chave. E eu perdi a chave e ele ali, aí eu chamando bombeiro, né, pelo amor de Deus, alguém resgata o meu marido. Quem lembra dessa saga da chave perdida? Eu falei, eventualmente acontece alguma coisa assim, você tem que pregar no lugar dele, né? Mal eu sabia que no próximo culto ia acontecer isso comigo. Mas, graças a Deus, ele já está aqui, já está bem, né? Só estava indisposto. Mas eu creio que o Senhor, Ele decidiu falar com você hoje, amém? E eu estou feliz por isso, não pense que eu estou triste, não. Eu estou feliz em poder estar aqui, abrindo a minha boca e liberando uma palavra de Deus ao seu coração. E eu espero que você esteja feliz também por estar aqui. Quantos estão felizes aqui hoje? Amém? Que bom, né? Nós estávamos viajando, nós estávamos com muitas saudades de estar aqui com vocês. Na quarta-feira dessa semana, o meu marido, né, o pastor Daniel, ele pregou lá na igreja Mais de Cristo, em Florianópolis, e foi tão poderoso, poderoso mesmo, e lá a gente comentou, né, mas que saudade de estar com a nossa família, com a nossa igreja. Então é uma alegria imensa para nós estar aqui hoje, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Provérbios 27, versículo 12. E a Bíblia diz assim: o prudente, no original fala o sábio, ele vê o mal e esconde-se, mas o simples, ou o tolo, no original, passam adiante e sofrem a pena. Vamos orar? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse culto especial. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que estão aqui, porque eu creio que o Senhor tem algo para liberar o coração deles. Nós oramos para que o Espírito Santo mova nessa noite, que o Senhor fale através de cada palavra que sair da minha boca. Nos dê, Senhor, olhos espirituais para enxergar as realidades espirituais, ouvidos espirituais para ouvir a sua voz, que haja revelação, rema no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Bom, esse texto de Provérbios, ele fala sobre uma situação de perigo. Uma situação onde você está diante de algo ruim, algo mal. E fala que o prudente, ele vê e ele se esconde. Ele procura um esconderijo. Mas o tolo, ele passa adiante como se nada tivesse acontecido. O sábio vê o mal e se esconde. Sabe, não é que ele vê alguém em perigo e ele se esconde. Porque, sabe, tem 3 tipos de pessoas que assistem a alguém em perigo. Quando tem alguma coisa acontecendo, alguém está em perigo, tem 3 tipos de pessoas. Não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil é assim. Tem aquela pessoa que fica vendo, tem aquela pessoa que se esconde e tem aquela pessoa que vai ajudar. E aqui no Brasil, geralmente a pessoa que fica vendo, ela pega o celular para gravar o que está acontecendo, a desgraça alheia, e postar, não é verdade? Não sei se em todo lugar é assim, mas aqui é isso que acontece. O mundo está acabando lá, a pessoa caindo do prédio, você está ali filmando, né? Para registrar. Então, quando outra pessoa está em perigo,
Geralmente é isso que acontece. Mas o texto não tá falando sobre outra pessoa em perigo. O texto está falando quando você está diante do perigo. Quando você está diante do mal. Quando você vê o mal. E diante do mal, você tem que fazer alguma coisa. E eu quero começar perguntando para você. Quando você está diante de um dia mau. Quando você está diante de uma circunstância difícil. Uma situação difícil. O que você faz? Qual é a sua resposta? Qual é a sua postura? Porque tem pessoas que veem situações difíceis, passam por circunstâncias difíceis, e essa pessoa acaba se escondendo de Deus. Ela fez algo, passou por uma situação difícil, e ela daí deixa de ir na igreja, ela deixa de orar, ela deixa de buscar o Senhor, ela deixa de ir na célula, ela acha que todo mundo está olhando para ela. Mas ela não entendeu que isso não vai adiantar nada. Porque o texto não fala que você precisa se esconder de Deus, mas procurar um esconderijo. Não fala que você precisa se esconder de Deus. E o grande segredo é justamente você saber para onde você vai quando você está diante do perigo. Sabe, você não precisa se esconder do Senhor, porque Ele é o perfeito esconderijo. É isso que diz em Salmos 91, não é verdade? Ele é o perfeito esconderijo. Quando você está diante de uma situação difícil, é para Ele que você precisa ir. Você está diante dEle. Você precisa saber que nele você está seguro. Nele você pode confiar. Agora, muitas vezes, o tolo está diante do perigo, está diante do mal, e o que ele faz? Ele finge que nada aconteceu. Ele continua vivendo a vida dele. Mas a Bíblia diz que esse é tolo. Ele deveria fazer alguma coisa. E ele deveria fazer o quê? Ir para o esconderijo. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Você não pode ficar diante da situação como qualquer outra pessoa. Você sabe que meus pais, eles estavam na praia. E eles estavam ali na areia e uma pessoa se afogou. E quando essa pessoa se afogou rapidinho, chegou um helicóptero, que foi bem grave, né? Então, a pessoa estava passando mal, rapidinho chegou o helicóptero. Meu pai filmou. Ele filmou, ele não podia fazer muita coisa, ele não foi só daquele que estava vendo, ele catou o celular para filmar. E quando eu estava vendo o vídeo, e eles estavam comentando ali conosco, eu fiquei impressionada, porque na medida que o helicóptero vai chegando, o vento é muito forte, e as cadeiras vão voando, as cadeiras de praia. E aquele caos, né? Areia para lá, no olho do pessoal, e cadeira para cá, e guarda-sol para lá. E todo mundo saindo, dando distância, para o helicóptero vir e pousar na areia. Mas tinha uma pessoa, um senhorzinho, sentado, olhando o helicóptero. Na cabeça dele. O helicóptero pousando na cabeça dele, ele ali, olhando o helicóptero, que interessante, né? E todo mundo ali. E a minha mãe falou que alguém teve que ir lá e falar, ei, vamos sair, por favor, para ele poder não, né, esmagar a sua cabeça. É uma boa ideia, que tal você sair daí? E daí ele, vamos sair então. Sabe, quando você está diante de uma situação difícil, mas você não busca o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você é como essa pessoa. Você tem um abrigo seguro para correr, mas você fica ali. Você fica diante do perigo. Finge que não está acontecendo nada. E adianta alguma coisa? Adianta você simplesmente ignorar aquilo. Mas existe um lugar seguro. E eu quero te falar para você, de maneira bem prática, esse lugar seguro é a sua vida de oração. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre você ter uma vida cheia de oração. Diante de uma instabilidade, diante de um dia difícil, diante de más notícias, o que você faz? A Bíblia nos conta sobre Daniel. A Bíblia fala em Daniel 9, do 1 ao 3, que Daniel estava vivendo um momento quando Dário, filho de Xerxes, ele foi constituído governante do reino babilônico. Então, entrou um novo governante no reino babilônico, um novo governante na jogada, e aquilo trouxe muita instabilidade e insegurança para o povo de Israel. Percebe?
E naquele momento, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, Daniel, ele compreendeu pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor. Ele fala, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E olha só, ele estava ali diante daquela situação. Ele viu que viria um tempo muito difícil. Mas o que ele fez? Começou a criticar? Ele começou a se preocupar e falar, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Se desesperar, chorar, pensou em mudar de país? Pensou em ir para os Estados Unidos? O que ele fez? Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ele se lembrou que tinha um lugar seguro e ele foi para o esconderijo. Ele decidiu orar, ele decidiu suplicar, jejuar, buscar ao Senhor, porque ele entendia o poder da oração. Nós, de tempos em tempos, fazemos algumas séries, ministramos algumas séries para as crianças. No momento a gente está ministrando a série dos reis e profetas com eles. Mas nós também temos a série que nós já ministramos e voltamos às vezes, que é a série O Tesouro da Oração. Porque as crianças precisam entender que a oração é um tesouro. Mas nós também precisamos entender que a oração é um tesouro. E não só entender, mas crer. Fazer algo com esse tesouro. Um tesouro você coloca na gaveta e deixa lá e esquece. Garanto que você não ia fazer isso, né? Você sabe o valor daquilo. Nós precisamos saber do valor que a oração tem em nós. Nós precisamos saber disso. E a igreja primitiva entendia isso. Você sabe, na igreja primitiva eles podiam fazer muitas coisas. Mas a Bíblia diz que eles se dedicavam a algumas coisas. Quando você se dedica a algo, isso significa que você está focado para aquilo. Sabe aquele dia ali, no dia 1º ou no dia 31, na virada, que você falou, não, esse ano eu vou me dedicar e eu vou falar inglês. Esse ano eu vou me dedicar e eu vou falar inglês. E você foca, você vai e você estuda para aquilo, você vai lá e compra um curso online, e você vai até o final no curso online. Você deveria estar focado, porque você decidiu e se dedicou. Não, esse ano eu vou emagrecer, né? Você é fit. Eu vou lá, fitness, eu vou lá e vou focar, vou conseguir. Você se dedica. Quando você está falando em ser dedicado, é algo que envolve disciplina. Vou ter que acordar cedo, ou vou ter que dormir mais tarde, vou ter que rejeitar a pizza depois do culto, né? Oh, Deus! Essa é a parte mais difícil para mim, né? É muita comunhão. Mas quando você se dedica, você tem que se disciplinar. E a Bíblia diz que eles se dedicavam, a igreja primitiva se dedicavam a algumas coisas. Ou seja, sabiam que aquilo era importante e tinham disciplina naquilo. E isso deve ser algo para nos inspirar. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino é algo importante? Sim, então precisa de dedicação. Eles se dedicavam à comunhão. É importante? Com certeza, por isso que no Summer tem momento de comunhão, nós insistimos para você frequentar uma célula, para que você tenha comunhão, para que você esteja conosco. Eles insistiam, eles dedicavam tempo no partir do pão e às orações. Eles se dedicavam às orações. Por quê? Porque eles sabiam o tanto que aquilo era precioso. Você sabe o quanto a oração é algo precioso na sua vida? Deixa eu te falar, você não sabe, senão você orava mais. Quando a gente tem revelação, a gente se dedica mais. Nós precisamos crescer em revelação disso. Jesus, ele passava por situações difíceis também, assim como a gente passa. Mas diante da situação difícil, ele ia para a oração. Antes de tomar decisões, ele ia para a oração. Teve um momento onde ele curou ali no sábado. E os fariseus começaram a criticar ele, discutir o que iam fazer com ele. Imagina que agradável. Você fez algo no trabalho bom
E começam a discutir na sua frente, você percebendo tudo, o que vão fazer com você, porque você não deveria ter feito aquilo. Já aconteceu com você isso? Às vezes já, né? Mas diante daquela situação, em Lucas 6, a partir do versículo 11 diz assim: mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Em dias difíceis, ele buscava orar, ele orava ao Senhor, buscava Deus, Jesus. Agora, a Bíblia diz que depois desse dia que ele passou a noite inteira orando, ao amanhecer ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou alguns para apóstolos. Antes de decisões difíceis, ore, busque do Senhor. Mas às vezes você não ora porque você acha que está seguro demais. Eu estou seguro da minha vida. Então, um dia, quando eu precisar, eu oro. Você não entendeu. Você ainda não entendeu. Porque a oração não mostra que nós estamos perdidos. Você não ora porque você está perdido. Mas nós precisamos orar justamente porque nós sabemos o caminho. E o caminho é a oração. E o caminho é o relacionamento com Jesus. É você buscar o poder de Deus sobre a sua vida. Não porque você está perdido e não sabe o que fazer. Você ora justamente porque você sabe o que tem que ser feito. Não é a nossa última opção. Agora, pastora, por que eu tenho que orar se Deus já sabe aquilo que eu preciso? Muitas pessoas nos perguntam isso, né? Porque se Ele já sabe o que eu preciso, Ele sabe de todas as coisas. É justamente porque Ele sabe o que você precisa. Vai para Ele. Busque Ele em oração. Às vezes você ora, mas você ora quando você acorda, às vezes, ou antes de dormir para você não ter pesadelo, antes de comer para você agradecer pelo alimento, e só. Mas sabe, busque a Ele, busque a sua direção, a sua vontade. A Bíblia fala sobre isso. Mateus 6, 7 ao 10. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vós lhe pedirdes. Antes de você pedir, Ele já sabe. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe? Você não busca Ele para falar para Ele, contar para Ele o que Ele tem que fazer. Às vezes você acha que é isso. Mas a gente tem que lembrar que Ele é nosso Pai, nós somos crianças diante dEle. Sabe, uma criança, às vezes acha que pode falar para o pai o que é melhor para ela, é ou não é? A criança está doente. Está doente, aconteceu alguma coisa, machucou alguma coisa, ou não está se sentindo bem. Aí o pai quer agradar e fala: filha, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para você ficar melhor? Daí a criança fala: pai, eu falar o que minha filha falaria: eu quero um bolo de chocolate. Eu quero um açaí com cupuaçu. Eu quero um chocolatinho, só um chocolatinho. Pode ser o que ela quer, mas é o que é melhor para ela? Não é. Agora o pai que realmente ama fala: eu sei, filho, mas você precisa agora de uma sopinha. Você precisa agora se alimentar melhor para você se recuperar. Você entende que é tolice você achar que você sabe mais do que o seu pai? É tolice. Por isso que vale a pena você investir em relacionamento com Jesus. Você buscar Ele em oração. Agora a questão é que às vezes você acha que você já sabe. Não, mas eu sei. O problema é que você acha que você é muito autossuficiente, que você já dá conta, que você não precisa. Por isso que eu costumo dizer que a oração é o nosso dependenciômetro. Eu não oro porque se eu não orar não vou ser aceita por Deus. Eu sou aceita por Deus por causa da poderosa obra da cruz, por causa daquilo que Jesus fez no meu lugar. Eu sou aceita por Deus porque Jesus pagou um preço alto. E agora eu recebi a Jesus. E eu nasci de novo. Eu recebi uma nova natureza. Eu não oro para ser aceito por Deus. Eu já sou aceita por Deus. E eu oro justamente por isso. Porque eu sou aceita por Deus. Um Deus grande, poderoso, onipotente, onipresente, que me ama. E eu sei que Ele tem o melhor para mim.
Eu dependo da direção dele. E quanto mais eu dependo, mais eu oro. Agora, quando nós não oramos, nós estamos demonstrando nosso coração que não depende. Arrogante, autossuficiente. Martinho Lutero, ele falava algo muito legal. Ele falava assim, eu gosto muito dessa frase dele. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas é porque eu não dou conta de orar, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa, você fala isso para uma mãe orar, ter tempo de oração. Você sabe como que é uma vida de uma mãe? Acorda já no VUCA, não é? Acorda, já vai, faz mamar, já troca a fralda, já prepara o lanche, já faz isso, já faz o almoço, uniforme, é uma coisa atrás da outra. Eu sei. Mas Martinho Lutero dizia assim, eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa para fazer hoje, que eu passarei as 3 primeiras horas em oração. Eu tenho tanto compromisso, tantos afazeres, que eu não posso nem pensar em sair do meu quarto antes de orar 3 horas. Você está entendendo? Isso revela uma dependência. Eu tenho tantos afazeres, Senhor, que eu preciso orar. Porque se eu não orar, eu não vou dar conta. Eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso da sua direção. Eu preciso que o Senhor vá à frente, abrindo o caminho. Deus vai na frente. Quem lembrou dessa música? Sabe? Nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós dependemos dEle. Mas tem gente que fala que também não precisa orar, porque agora nós estamos na graça. Porque agora você já é amado de Deus, agora Jesus já conquistou tudo. Você não tem que orar. Tem uma frase que eu gosto muito também do John Wesley, ele diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, mas a oração tira o mundo do cristão. Você entendeu? A oração tira o mundo do cristão. Vou repetir. A conversão tira o cristão do mundo, mas a oração tira o mundo do cristão. Quando você ora, você busca do Senhor, você se relaciona com Ele, você vai se desprendendo das coisas desse mundo. Você não se encanta mais, porque aquilo que Ele tem para te dar, que o Senhor tem para te dar, aquilo que Ele te entrega, te oferece, é muito maior, te supre muito mais. Você não é mais seduzido com as coisas dessa terra. Agora, como vencer a indisposição para orar? Porque eu creio que se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você para vencer essa indisposição. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu uma palavra sobre oração, sim ou não? Milhões de vezes. Pregação sobre oração, meditação sobre oração, reflexão sobre oração, célula sobre oração. Mas esse é um tipo de palavra que de tempos em tempos a gente tem que pregar. Nós temos que ouvir, porque nós temos que vencer essa intimidação. Nós muitas vezes achamos que nós não precisamos. Essa indisposição. Agora, para você vencer essa indisposição, primeiro você tem que entender e perceber a sua necessidade. Tudo que Deus faz, Ele faz, sabe, através da sua palavra sendo liberada e seu Espírito movendo. E você cresce em fluir do Espírito orando. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a terra, e Deus disse, haja luz, e as coisas começaram a existir. Sabe, às vezes você é alguém apaixonado pela Bíblia, isso é muito bom. Você fala, isso é muito bom. Você lê a Bíblia, isso é muito bom. Mas você precisa orar, para que o Espírito seja liberado sobre você. E o Espírito, junto com a palavra, vai criar coisas na sua vida que ainda não existem. Se você precisa de algo que ainda não existe, você precisa orar. Por meio da oração, Deus nos dá poder. Por meio da oração, Ele libera, os céus são liberados, para que o agir do Senhor seja derramado sobre a sua vida. Sabe, ninguém pode limitar Deus. Ninguém pode paralisar Deus. Mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes nós restringimos a ação do céu pela falta de oração. Olha que sério isso. Muitas vezes as coisas não são liberadas sobre nós, porque o céu está esperando um comando, uma direção, alguém que diga algo sobre aquilo, alguém que ore e se aproprie. E nós estamos
restringindo o mover por falta de oração. E eu creio que para esse ano Deus tem algo grande para você. Eu creio que nesse ano Deus tem algo, está ansioso para liberar algo sobre a sua vida. O céu está ansioso, preparado, esperando você se posicionar, esperando você orar. A falta de oração, ela restringe a ação do céu. Eu estava em uma conferência em Curitiba, e no momento da conferência, nem era a hora da palavra, era o louvor, e eu estava lá no fundo conversando com uma pastora, com algumas pastoras, Davinha, a pastora Diana estava junto, e uma pastora compartilhou uma situação, a pastora Diana falou, olha, eu me lembrei de um texto de Mateus 18 a 20, vamos orar aqui por você, declarando que essa é a realidade sobre a sua vida. E eu li esse texto na versão A Mensagem. E quando eu li aquele texto que ela orou, aquilo ficou na minha cabeça, porque desde o começo do ano eu estava orando pelo Instituto Renovo. Porque eu liberei uma palavra no culto da virada, que Deus nos daria algo esse ano, do ano passado, e as coisas não aconteciam como eu achei que queriam acontecer, de maneira rápida. E eu estava orando muito, Daniel sabe, meus filhos sabem, eu orava com eles. Senhor, nos dê o Instituto Renovo. Nos dê o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nos dê algo pronto. E a gente ia para a prefeitura e nada. Não tem como, não existe. Tem 5 pessoas na sua frente. Se alguém quiser dar alguma coisa, mas ninguém quer dar nada, esqueça, desista. Bem no final do ano a gente falou, então vamos abrir alguma coisa do zero. Já contei esse testemunho para vocês. Agora, eu me lembrei desse texto. Ali no finalzinho do ano, final de outubro. E sabe, eu li esse texto. E Deus falou comigo, você precisa se apropriar. Você precisa entender que só está faltando isso para que os céus sejam liberados. Para que você possa se apropriar dessa realidade. E diz assim, Mateus 18 ao 20, na versão A Mensagem. Levem isso muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Eu estou falando sério. Quando 2 de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai que está no céu entra em ação. E quando 2 de vocês ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvida de que eu estarei ali. Isso aqui saltou aos meus olhos. Eu falei, Senhor, eu preciso orar, dizendo sim na terra, junto com as minhas irmãs. Por isso que é precioso você congregar. Por isso que é precioso você ir numa célula. Porque tem coisa que nós temos que orar em concordância. E aquele dia, no próximo discipulado, eu reuni as discipuladoras do Ministério Kids. Eu chamei elas e eu falei, hoje a gente vai fazer um discipulado diferente. Nós colocamos um louvor e ficamos ali louvando o Senhor por 1 hora. Depois que acabou aquela 1 hora, eu falei, agora eu vou ler um texto. Eu li esse texto, a única coisa que eu fiz, eu falei, agora nós vamos orar, declarando sim na terra para o Instituto Renovo. Todas as vozes são contrárias, todo mundo diz que é impossível, mas a Bíblia diz que um sim na terra é um sim no céu. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem, o Pai que está no céu entra em ação, e nós vamos declarar que o Senhor vai nos dar algo pronto, e o Pai que está no céu vai entrar em ação. Você sabe o que aconteceu? Nós declaramos 1 mês depois, chegou no nosso colo pronto. 1 mês depois, nós estamos com o nosso Instituto Renovo. 1 mês depois, as portas se abriram, Ele nos deu. Sabe, às vezes falta você se reunir com seu irmão, dar a mão para ele e falar, vamos aqui orar junto, vamos declarar um sim na terra para isso. Um sim na terra, para esse meu problema ser resolvido, para o meu milagre. Um sim na terra para o meu casamento, para a conversão dos meus filhos. Um sim na terra para a minha saúde. Um sim na terra para o meu trabalho, para a provisão do Senhor. Um sim na terra para que Ele mova na minha profissão. Um sim na terra. Ou às vezes está faltando um não na terra também. Um não contra todo ataque do diabo, contra a sua família, contra o seu casamento. Um não contra toda enfermidade. Muitas vezes nós deixamos de orar, temos indisposição, porque nós não entendemos ainda o quanto isso é poderoso. Mas eu sei que você vai sair daqui hoje apaixonado. Você vai sair daqui hoje se lembrando disso e desejando. Você vai sair daqui hoje buscando alguém para você orar junto com ela, declarando um sim na terra para algo, amém? Eu sei que o Senhor já colocou algo no seu coração. Ore mesmo, um sim na terra para isso. Agora, a segunda coisa que nos faz muitas vezes ter indisposição para orar
É a acusação do diabo. É a acusação maligna. Você sabe que a falta de oração, ela começou no Jardim do Éden. Porque Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Era para que o homem pudesse se relacionar com Deus, conversar com Deus. O que é a oração? É você se relacionando com Deus. Deus criou o homem para isso. Vem cá. Deus não criou o homem para você ser salvo e pronto, acabou. Agora, né, eu estava de férias, estava conversando com uma pessoa. Ela falou assim, não, o que importa, o que Deus quer é a nossa salvação. Foi salvo, acabou. É isso e pronto. Muitas vezes, muitos anos a gente acreditou nisso. Mas hoje nós temos revelação. A salvação não é só tudo que Deus tem para você. A salvação é só o começo. Ele tem muito mais. Ele criou você para se relacionar com você. Deus não criou o homem para salvar o homem. Não fazia sentido. Eu vou criar o homem para me pecar e eu salvar ele. Pronto. Deus criou o homem para me se relacionar com ele. E ele desejava tanto esse relacionamento, que mesmo sabendo que o homem ia pecar, ele decidiu criar o homem e morrer, enviar Jesus para morrer na cruz para nos salvar. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Ou seja, antes da fundação do mundo, o plano já estava escrito, Jesus ia morrer na cruz. Antes de Deus criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Mesmo assim, Deus queria tanto se relacionar com você que criou você. Não é poderoso isso? É o exemplo que nós damos no curso de maturidade. Eu pego meu filho Noah e falo, filho, hoje nós vamos levar você para passear no shopping. Nós queremos levar você para passear no shopping. E ele fica todo feliz, animado. Mas eu falo, fica aqui, deixo ele bem arrumadinho, cheirosinho, falo, fico aqui, que eu só vou me arrumar e já pego você para a gente ir para o shopping. Aí, enquanto eu estou me arrumando, ele vai lá para o quintal e começa a brincar na lama, se joga na lama, se suja inteiro. Quando eu saio, nós vamos sair, o que acontece com ele? Ele está inteiro sujo. Oh, meu Deus, dá para o menino ir assim no shopping passear? Cheio de lama? Não dá. O que a gente vai fazer? Vem aqui, Noah, vamos dar um banho em você, preparar você para poder levar você no shopping. O nosso propósito para ele era o quê? Dar banho. Esse era o propósito final. Eu dei o banho e pronto, ele já está feliz, cumpriu tudo que tinha para ele. Não, o banho é só uma correção da rota. Eu tenho um passeio para o shopping. E eu quero levar ele no shopping, ele quer ir no shopping. A salvação é só a correção da sua rota. Jesus morreu na cruz para corrigir a sua rota, para corrigir o seu caminho, para mudar a sua história, para converter a sua direção, o seu destino. Mas agora Ele quer se relacionar com você. Ele tem coisas para te dar, presentes, quer te abençoar. Mas muitas vezes você não desfruta de um tempo de oração porque você está intimidado. Meu Deus, mas eu sou muito falho. Mas olhe para mim, mas olha o que eu fiz. Não, eu nem vou mais à igreja, porque olha o que eu fiz. Todo mundo vai falar algo, todo mundo vai me olhar, não tem como, eu vou me esconder. A Bíblia diz que você tem que esconder do Senhor, se esconder do culto, se esconder do pastor. Você tem que se esconder em Cristo. Você tem que se esconder no esconderijo do Altíssimo. É na oração, é buscar no Senhor. Mas por que o diabo nos intimida? Porque ele quer que você creia que você não está adequado para orar. É igual a falar para o Noah, é o seguinte, eu não vou te dar banho porque você está sujo. Ele já morreu na cruz para te limpar de todo pecado. E agora não há mais dívida. Quem tem dívida com a outra pessoa, evita aquela pessoa. Tem medo de conversar com aquela pessoa. Muda de assunto, atravessa a rua, passa pelo outro lado da igreja. Evita. Mas eu quero te dizer que você não precisa evitar o seu relacionamento com o Senhor. Você não precisa evitar a sua oração. Por mais que você tenha falhado, errado, tenha as suas falhas, Jesus já pagou toda a dívida na cruz. Não há mais dívida. Não há mais acusação, não há mais condenação do diabo sobre a sua vida. Você pode desfrutar, tenha paz, seja livre. Você pode desfrutar dele. Você está escondido em Cristo. Ai, mas eu falho demais. E Jesus já sabia disso quando morreu na cruz por você. Mesmo assim, decidiu morrer na cruz por você. Para que você tivesse relacionamento com Deus. Agora você acha que você agrada a Ele? Pegando o que ele fez, jogando no lixo e deixando de se relacionar com Deus? A maneira que o diabo mais paralisa o crente não é o pecado, é na acusação. Eu não posso. Mas hoje você vai jogar de lado essa acusação.
Mesmo que você fale, eu busco o Senhor porque eu estou em Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele não me enxerga, Ele enxerga Cristo. E em nome de Jesus eu vou orar. Você já parou para pensar por que a gente ora em nome de Jesus? Porque não é você. Você está orando em nome de Jesus. É Jesus. É a autoridade dEle, do nome dEle. Eu li um livro que mudou a minha vida, que se chama O Nome de Jesus, de Kennedy Reagan. O nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Ela é poderosa. Sabe, às vezes você nem sabe direito como orar. Você nem sabe o que falar direito. Mas só o fato de você falar Jesus, 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 já é algo muito, muito, muito mais poderoso do que você imagina. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um tempo atrás, vários meses atrás, nós estávamos como um filho de um casal de líderes nosso, na UTI, nasceu prematuro, o Henrico. Estava na UTI por uma situação muito delicada. E tem um dia que ele melhorava um pouco, outro dia ele piorava, um dia ele melhorava, outro dia ele piorava. Os médicos, assim, uma situação bem instável. E nós orando por ele, estávamos sempre orando pelo Henrico, para que Deus sustentasse os pais também, o Conrado, a Louise, sempre orando por eles. Mas teve um dia que eu estava fazendo a unha e chegou uma mensagem no meu celular no sábado de manhã. E era a mensagem da Louise, e ela mandou assim: pastora, o médico pediu para eu me despedir do Henrico, que ele não vai passar de hoje. Naquela hora, assim, amoleceu minha perna. A gente estava orando com tanta fé, né? Amoleceu minha perna, assim. Eu tive a sensação que se eu estivesse em pé, eu ia cair, assim. E eu mandei mensagem para o Dani falando: Dan, eu estou indo lá para o hospital. Contei para ele, ele falou: pode ir, né? E eu cheguei lá, eu falei: Lô, vem aqui fora, porque eu estou aqui, mas eu não posso entrar. Eu não podia entrar na UTI dos bebês. E naquela hora ela saiu. Quando ela saiu, ela já saiu assim, destruída. Chorando muito, chorando muito. Ela não conseguia falar, não tinha o que falar. E ela entrou dentro do carro, ela estava de carro, ela ainda não tinha falado com o marido, com o Conrado. E ela precisava contar para ele. E eu falei: não, vamos então, eu vou te levar até ele, para ele vir, para ele poder dirigir o carro também, né? Vou junto com você. E nós fomos até a casa deles, peguei o Conrado e voltei. E por que eu estou te falando isso? Durante todo esse trajeto, eu estava dirigindo, indo até lá, buscando ele, voltando. Nós três chorávamos. Eu não sabia nem como orar mais. Nós já tínhamos orado tanto, estávamos orando há tanto tempo. Sabe quando você não sabe o que orar mais? Eu só sei que aquele dia eu me lembrei do poderoso nome de Jesus. E eu só falava: gente, Jesus, 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 Ele tem poder. Esse nome tem poder. E eu falava: Jesus, 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 Jesus. E eles só choravam. E eu: Jesus, 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 Jesus. Eu não conseguia mais falar nada. Jesus, 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 Jesus. Eu quero te falar que hoje ele estava no culto das 11. Ele fez 1 aninho esses dias. E os pais puderam testemunhar do milagre que aconteceu na vida do Henrico. O nome de Jesus tem poder. Quando você estiver se sentindo acusado, ou não sabe nem como orar mais, às vezes você passou por uma situação difícil. Às vezes você perdeu alguém, apenas diga: Jesus. Eu não sei como orar, mas eu digo: Jesus, Jesus. Eu contei esse testemunho, depois eu recebi uma mensagem de uma líder aqui da igreja, que ela perdeu o bebezinho semana passada, e ela falou: Tati, essa palavra foi para mim, porque enquanto você estava falando, eu pensei: eu nem sei como orar, nem sei, estou chateada, perdi meu bebê. Só que ela falou que saiu daqui orando: Jesus, 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 e ela foi sendo renovada. Existe poder no nome de Jesus. Existe poder. E eu quero te dizer uma coisa: quando você ora, você vai para o bom pastor. Muitas vezes o diabo quer acusar você. Às vezes você não vai para Jesus, porque você não tem noção ainda de quem Ele é. Você ainda não entendeu. Você ainda tem medo. Você ainda não entende como Ele é poderoso. Senão você ia para Ele muito mais. Eu quero terminar lendo Salmo 23. Quantos aqui conhecem o Salmo 23? Quantos já leram o Salmo 23?
Acho que é o versículo mais famoso da Bíblia, não é? Acho que é. E a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele é o seu pastor. Nada vai te faltar. O Senhor é um bom pastor. Quando você ora, você não vai procurar qualquer pessoa. Você não vai suplicar para um vizinho, para um desconhecido. Você não vai procurar alguém que talvez possa te ajudar. Você vai para o bom pastor. Ele é um bom pastor. Nada vai te faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A Bíblia não diz que Ele faz você se atribular. Ele faz você se desesperar, ficar com insônia, pensando no seu pecado. Ele não faz você se sentir acusado, porque você falhou, agora você vai sentir miserável, olha o que você fez. Acusado, não. A Bíblia diz que o bom pastor faz você repousar. Só consegue repousar quem é livre, quem sabe que não está devendo nada para ninguém, quem sabe que é amado. Repousar em pastos verdejantes, em uma vegetação nova, fresca, um renovo de Deus para você. Sabe, ninguém consegue dormir se sentindo perseguido, sabe, achando que tem alguém querendo puxar seu tapete o tempo todo, te castigar porque você falhou. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, Ele me faz repousar. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho de que você tem um bom pastor que te faz repousar, que te dá descanso. Leva-me para águas de descanso. Ele não leva você para corredeiras perigosas, turbulentas, mas para águas de descanso. Ele refrigera a sua alma, refrigera para quem está aflito. Ele não quer que você fique com a sua alma aflita, angustiada. Ai, meu Deus, porque eu só erro, porque eu só falho. Eu preciso mudar, eu prometo que eu vou mudar. Ele quer te trazer refrigério. Refrigério para a sua alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. A vereda de justiça, Ele é a sua justiça. Aí você pode falar, mas pastora, você não pode parar aí, porque o texto fala também sobre o vale da sombra da morte. Que o Senhor também nos leva às vezes no vale da sombra da morte. Não é isso que a Bíblia diz, está lendo errado. Olha o que a Bíblia diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é Ele que te levou. Ainda que você faça uma decisão errada, ainda que você pise na bola, ainda que você fale, ainda que você erre, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Uau! Sabe que um dia a Gigi, ela tropeçou assim, caiu, e ela não se machucou, mas eu acho que ela ficou envergonhada. Sabe, criança quando cai fica com vergonha. E ela correu assim e me deu um abraço. E ela falou assim, baixinho, ainda bem que você estava aqui. Eu quero te dizer que você pode correr para Ele e dizer, ainda bem que o Senhor está aqui. Ainda bem que o Senhor está aqui. Ainda bem que nós temos um Pai que é um bom pastor, que mesmo quando a gente tropeça, falha, mesmo quando os outros até possam olhar para nós, nós temos um bom pastor que nos abraça, que nos tranquiliza. Ainda bem que nós temos Ele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Teu bordão e Teu cajado me consolam. Livra todo lobo de me atacar. Ele me dá direção, Ele me consola. Depois diz, preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra no original, seguirão, é caçar. Deus está com a bondade dEle, caçando você, para liberar a bondade dEle sobre você.
A bondade de Deus está caçando você. A misericórdia de Deus está caçando você. Está perseguindo você. Você às vezes até tenta fugir, ele está, não, mas eu vou caçar ele. Ele vai ser alvo do meu favor. Ele vai ser alvo da minha bondade. Ele vai ser alvo da minha misericórdia. Não é a ira de Deus que te persegue, mas é a bondade e a misericórdia de Deus que te persegue. Por que você não ora mais? Por que você não busca mais a Ele? Se Ele tem favor para você, bondade sobre você. Ore, porque nós temos um bom pastor. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. E eu sei que você já escutou palavras sobre oração inúmeras vezes. Mas eu creio que Deus quer desafiar você a entrar em um novo nível. Um novo nível. Quem sabe como Martinho Lutero, a ponto de dizer, nossa, eu tenho tanta coisa esse ano para fazer, que eu não posso orar como eu estou orando. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso dEle. Eu preciso da sabedoria dEle. Eu preciso crescer no meu dependenciômetro. Eu dependo mais, eu preciso depender muito mais dEle do que eu já dependo. Então eu preciso orar muito mais do que eu já oro. Eu quero que você feche os seus olhos. Sabe? Você que entendeu e você sente no seu espírito que você precisa avançar na oração. E principalmente você que tem algo no seu coração, que desde o momento que eu falei sobre o sim na terra ou não na terra, você está com aquilo no seu coração. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente agora, e nós vamos orar juntos, declarando sim na terra por algo especial que Deus colocou no seu coração. Saia do seu lugar, pode vir aqui na frente. Você que quer avançar em oração, você que tem algo aí no seu coração e você quer dizer sim na terra para isso, vem aqui, nós vamos orar juntos. E todos nós juntos vamos declarando: Jesus, Jesus. Nessa hora nós cremos que nós estamos aqui reunidos, juntos. E um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai que está no céu entra em ação. Senhor, nós cremos que o Senhor está entrando em ação. Nessa hora nós estamos juntos aqui, declarando sim para essa circunstância. Sim na terra para a restauração desse casamento. Sim na terra para um novo emprego. Sim na terra para a restauração desse sonho. Sim na terra para essa cura. Sim na terra para essa cura emocional, cura na alma. Sim na terra para essa gravidez. Sim na terra para essa conversão. Sim na terra para esse emprego, para essa provisão.
Sim, na terra para essa prosperidade, para essa bênção financeira. Sim, na terra para esse coração alcançado. Sim, na terra para essa família. Sim, na terra para essa cura, para esse milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós dizemos não para todo ataque do diabo. Dizemos não para toda obra do diabo contra a igreja. Dizemos não para toda obra do diabo contra as crianças. Dizemos não para todo ataque do diabo contra a sua família, contra o seu casamento, os seus filhos. Dizemos não para todo ataque do diabo contra a sua saúde.